meus irmãos e minhas irmãs, vamos dar continuidade ao nosso capítulo 14, honrai o vosso pai e vossa mãe. Me cabe falar sobre o item 8, o primeiro e o segundo parágrafo. Mas antes de mais nada, vamos elevar o nosso coração ao alto, agradecer a Deus, nosso Pai Criador, pela oportunidade de estarmos parando nossos corações e deixando conectar com a espiritualidade superior, recebendo então as instruções que vêm até nós trazidas pelos Espíritos de luz, a partir da tarefa realizada há mais de 2000 anos pelo nosso amado Mestre Jesus. Que estas palavras fixem em nossa mente e que possamos traduzi-las na forma de ações para com aqueles que nos rodeiam. Que possamos ser não somente pessoas que falam, mas principalmente pessoas que agem de acordo com os ensinamentos do Evangelho. Que assim seja. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito de seu filho. Ele não fez senão fornecer o envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que encarnam em uma mesma família, sobretudo aqueles de parentesco mais próximo, são o mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo sobre a terra, para lhes servir à prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas da simpatia e comunhão de pensamentos que unem os espíritos, antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, comprazerem-se juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias, problema moral que não só o Espiritismo podia resolver, que somente o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade das existências. Então, aqui fala claramente sobre a parentela, o parentesco corporal e o parentesco espiritual, né? Não é novidade que as famílias, né, têm os seus problemas, têm os seus embates, principalmente surgidos devido ao orgulho que alguns membros têm, a cobiça, a inveja, né? E isso não é uma característica particular daquelas famílias mais abastadas, mas também das famílias mais pobres, miseráveis. Então, é uma prova viva de que o parentesco corporal não reflete necessariamente o parentesco espiritual, haja vista que essas desavenças existem dentro de todas as famílias, nos mais variados países, continentes, culturas, classes econômicas e nas mais diversas etnias. O que nos faz pensar no caráter extremamente pedagógico que é a vivência aqui na Terra, né? O nascimento, a reencarnação, todo o planejamento, todas as provas que devemos passar, inclusive a prova de estarmos dia a dia dentro do mesmo lar, com pessoas que, quem sabe, foram nossos desafetos em momentos passados, foram alguém que possamos ter ferido, possamos ter machucado, enfim. A literatura espírita é vasta de exemplos de pessoas que vieram nesta condição como integrantes de uma mesma família, mas que um ou foi o algoz ou foi a vítima do outro, né?
E isto explica muitas das dificuldades que as pessoas têm dentro de uma mesma família de se relacionar de maneira igual. Às vezes um pai tem um desafeto com um dos filhos, a mãe pode ter também, ou um irmão não consegue lidar muito bem com outro irmão, e por aí vai, né? Então, isso mostra que a consanguinidade, ela não tem necessariamente a ver com parentesco espiritual. Porém, ao longo prazo, essas dificuldades todas devem, e o motivo do encarne de pessoas que têm essas desavenças em uma mesma família é para que sejam superadas e formemos então a família no amor que o Deus criou, né? Então, se todos fomos criados a partir de um mesmo Deus, somos irmãos em Deus, e o objetivo é que, a partir dessa experiência carnal, tragamos a consciência de que somos irmãos para além de qualquer diferença que venhamos a ter de pensamentos, qualquer diferença que possamos ter tido em um passado. Esses encontros que acontecem nas famílias, eles reforçam os laços que todos devemos construir com aquelas pessoas que encontramos ao longo de nossa estrada, que são laços de amor fraterno, né? Então, a multiplicidade das existências serve justamente para que tomemos consciência da necessidade de reparo dos erros passados, de comunhão com essas pessoas, perdão, exercício do amor, para que possamos então sentirmos parte da família universal, da qual somos, mas ainda não temos a consciência, justamente por conta do nosso esquecimento do passado, do nosso orgulho, das nossas imperfeições morais. Então, a família, como a célula da sociedade, ela traz esse ensinamento, né, esse caráter pedagógico, como um microcosmos do que deve ser a sociedade. Então, o que aprendemos em casa e devemos aprender em casa a amar, a deixar diferenças de lado, a resolver as nossas coisas da maneira mais pacífica possível. Aprendendo isso em casa, levamos também para o exterior, trabalho, estudos, qualquer ambiente que nós viemos a ter que frequentar. Então, esse é o entendimento que tive deste texto. Reforça que devemos amar aqueles que estão conosco na nossa jornada, começando pelos de casa, porque com certeza existe um motivo para estarmos juntos, mesmo que tenhamos as nossas diferenças de pensamento, de diferenças de comportamento, e saibamos que na vida real, né, na vida, no mundo maior, esses laços eles vão tender a se fortalecer e somos cada vez mais parte de uma família universal. Queremos agradecer pela oportunidade deste momento, amado Mestre Jesus, agradecer pela espiritualidade que esteve aqui nos intuindo, nos orientando, nos dando condições para que possamos explanar da melhor forma possível os textos deixados por aqueles que foram os mártires da ideia cristã, e que mesmo com a sanha e a vontade de homens de destruir esses ensinamentos, eles continuam aí perenes e cada vez mais se espalhando por intermédio do auxílio dos espíritos de luz, que tem como missão levar o Evangelho a cada um deste planeta. Fica conosco, nos acolhe, nos abençoa hoje e sempre, que assim seja.